Coaching, autoajuda, mentalização, positividade, desenvolvimento pessoal. Se você está procurando algum desses temas, este não é um vídeo para você. Hoje nós vamos falar sobre a anti-autoajuda. E para isso, comentaremos um pouco de um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Bom, o Mark Manson ele ficou conhecido aqui no Brasil em 2016 quando publicou uma carta ao povo brasileiro destrinchando na visão dele os nossos piores comportamentos, os nossos piores hábitos, o tal do jeitinho brasileiro, falando sobre a corrupção, sobre a nossa característica assim, de levar vantagem em tudo, esse tipo de pensamento. E claro que esse tipo de verdade a gente muitas vezes não gosta de ouvir, principalmente de um estrangeiro, de um norte-americano. Mas ele fez, a carta viralizou, o endereço está aqui embaixo, e é uma reflexão bastante interessante sobre o comportamento do brasileiro. O livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se ele se coloca ali como um amigo que senta do seu lado e fala assim, cara, talvez você não seja tão especial. Talvez você não seja tão bom, talvez você não esteja tão predestinado a fazer coisas geniais e fantásticas. E olha, cá entre nós, é muito bom ouvir isso dele. Porque é um livro que tem assim, um relato muito próximo, muito simples. Ele não é nada de especial, ele é um blogueiro de muito sucesso e escreve muito bem. E tem uma vivência aqui pelo Brasil, inclusive, tem um relacionamento com uma brasileira, morou 5 anos aqui. Então, o que ele coloca, assim, de alguma maneira, tem assim, bastante familiaridade com a gente, brasileiro, latino-americano. E o fato de ele não ser assim, um empresário de sucesso, um best-seller, o livro está vendendo bastante agora, né? Mas ele não é assim, não posa como grande autor, aproxima muito do discurso, a gente sente muita verdade no que ele coloca. O que me chamou muito a atenção é a maneira que ele abre o livro. Ele abre falando de um cara que eu particularmente gosto muito, que é o Charles Bukowski, um poeta, né? Nascido na Alemanha, mas fez carreira tardia nos Estados Unidos. Para quem quiser conhecer rapidamente alguma coisa do Bukowski, eu indico alguns livros, que é o Cartas na Rua, o Mulheres, o Misto Quente e o Hollywood, principalmente o Hollywood. Ou um filme, que é o Barfly, com o Michael Hurt, que conta ali essa história do Bukowski entre bebedeiras, ele se relaciona com uma mulher, e uma vida cheia de traições, de violência, de rotinas por bares e bebidas, e no final acaba se acertando, mas mostra bastante ali do pensamento do Charles Bukowski. E olha só que interessante, né? Um livro assim, que está aí falando com empresários, com pessoas no mundo corporativo e tal, usa como exemplo o epitáfio do Charles Bukowski. E o que está escrito lá? Nem tente. É o que ele quis escrever no seu epitáfio. Nem tente. Ou seja, a vida, cara, não vai dar certo mesmo, nem tente. A probabilidade de você não conseguir nada, de você ser simplesmente mais um anônimo, passar em branco, é muito grande. Então, se você não quer se estressar, nem tente. É o que o Bukowski pediu para colocar na sua lápide, no seu epitáfio. E o raciocínio todo do Mark Manson nesse livro, A Sutil Arte do Ligar o Foda-se, vai mais ou menos em linha. Olha, cara, quer fazer grandes coisas, quer ser uma pessoa excepcional, quer deixar uma grande obra na Terra, nem tente. Talvez você nem consiga. Talvez o melhor seja você assumir a própria vulnerabilidade, ele fala muito disso, assumir a própria vulnerabilidade, né, a própria mediocridade e ficar bem com isso. Talvez seja o caminho mais correto. E para a gente comentar esse livro, que é bem interessante, de uma leitura rapidíssima, super fluida, eu separei 4 tópicos. Primeiro, você não é especial. Segundo, você pode não ter razão. Terceiro, o perigo da positividade. E quarto, o compromisso liberta. Pois bem, vamos lá para o primeiro, que eu acho bem bacana assim, a gente tratar isso aí em termos de anti-autoajuda. Aqui no canal Prosa Nova eu pretendo assim, nunca comentar os livros puramente classificados como autoajuda por conta de algumas mediocridades em reflexões, coisas rasas, que não é exatamente o nosso objetivo. Eu prefiro até que a gente fique mais no campo da literatura, sabe, da poesia, do que se perca em coisas rasas que nada acrescentam ao pensamento que a gente quer construir aqui. E esse livro, que, na minha opinião, é um livro de anti-autoajuda,
Ele abre falando assim muito claramente para você que você não precisa ser especial. Né? Você não é especial, aliás. Poucas pessoas são especiais e têm algo muito relevante a dizer para a humanidade ou vão construir algo que realmente faça uma grande diferença para milhares ou milhões de pessoas. E aceitar isso aí pode fazer muito bem para a sua felicidade, para a integridade das suas relações. Olha que trecho interessante. Nossa vida é repleta de informações sobre os extremos da experiência humana, porque no ramo da mídia é isso que chama atenção, e a atenção gera lucro. É o mais importante. A maior parte da vida, no entanto, se dá na monótona média. A grande maioria da vida não é extraordinária, e sim bastante medíocre. Essa inundação de extremos noticiados nos condicionou, essa inundação de extremos noticiados nos condicionou a acreditar que agora ser excepcional é a norma. E como somos todos bastante comuns na maior parte do tempo, o dilúvio de informações sobre o excepcional nos deixa inseguros e desesperados, porque obviamente não somos bons o bastante. Assim sentimos a necessidade cada vez maior de compensar isso com arrogância e vício. Lidamos com isso da única forma que sabemos, enaltecendo a nós mesmos ou aos outros. Às vezes eu olho assim, né? Mark Zuckerberg, né? Criou o Facebook com 20 e poucos anos, milionário, poxa, cara de sucesso, e eu já tenho quase o dobro da idade dele, não fiz nada tão impactante na vida da humanidade. Enfim, aí você olha um cara como esse aqui, o Mark Manson, que senta do seu lado, como ele pretende narrar esse livro, e fala, tudo bem, você não é especial. E muita gente não é, e fique bem com isso. Olha o que o Bukowski te coloca, nem tente, olha o fim da coisa. Então, tenta se divertir, tenta ficar bem com isso aí, faça o melhor possível dentro do seu cercado e tudo bem. Segundo assunto, você pode não ter razão. Isso o livro fala muito claramente. Principalmente nos estudos da liderança, né, esses estudos rasos aí que eu pretendo não comentar aqui, mas já li alguma coisa, o líder precisa, né, se colocar à frente dos projetos, liderar e ter uma resposta para tudo e colocar exemplos claros, tal. E ele coloca aqui, olha, talvez seja melhor você assumir que não tem razão em tudo, que não tem resposta para tudo. Talvez seja melhor você mostrar a própria vulnerabilidade. Ao menos você conseguirá ser feliz a partir disso aí, o que já é uma grande coisa. Né? Se você ficar bem, em paz consigo mesmo, na relação com os outros, com o seu trabalho, talvez você já tenha mais sucesso do que as pessoas que estão aí querendo ter razão. Né? Forçar o sucesso pela razão. Então ele coloca assim, olha, talvez seja bom você admitir que não tem razão, porque não precisa ter razão em tudo. E o terceiro ponto que eu fiquei de comentar é o perigo da positividade. A positividade, segundo o autor, e eu tenho concordado cada vez mais com isso, ela cega a gente. Ela nos coloca vários pontos cegos, que é tudo que nós não queremos, né? Na vida pessoal, no trabalho, na condução de equipes, né? A gente não pode ser cego, a gente tem que enxergar mesmo. E o perigo da positividade que o Mark Manson coloca é que você fica ébrio, você fica extasiado, né, pelo senso de querer dar certo, de querer fazer bem, de que você está tomando a melhor decisão. Né? Olha que trecho interessante que ele coloca. Negar sentimentos negativos só os aprofunda e prolonga, levando a problemas emocionais sérios. Positividade constante é uma forma de fuga, não uma solução válida para os problemas da vida. Sobretudo porque esses problemas podem revigorá-lo e motivá-lo se os valores e medidas corretos forem aplicados. Então, assuma que tem problemas, assuma que você não tem razão de tudo, assuma que a coisa às vezes está problemática no seu trabalho, na sua vida, e talvez dali saia algo melhor do que simplesmente enxergar tudo pelo ponto de vista positivo, que é uma droga rasa. É uma solução de curto prazo, que nem é a solução para muitos problemas que a gente não tem a coragem de resolver. Então, há que se entender a negatividade de algumas coisas e daí, lógico, trabalhar com bom humor e resolver e ser sincero e vulnerável e admitir que não tem razão, que eu já falei aqui, né? E o último ponto que para mim diz muito, assim, é muito verdadeiro isso aqui, quando chego para trabalhar e às vezes faço coisas absolutamente medíocres no meu trabalho, rotinas operacionais e contas e sistemas que tem que aprovar e reuniões, né, importantes, mas absolutamente normais e medíocres e sem glamour nenhum. Então o quarto ponto que eu coloco é o compromisso
liberta. Para mim isso aqui é quase zen budista, né? Quando você decide fazer uma atividade manual, entende que aquilo vai ser muito importante, fazer bem aquilo e transmutar a partir daquilo e, né, e se desenvolver a partir de uma atividade simples, isso é muito libertador. Bom, eu trabalhei com jornalismo há algum tempo e tinha algumas expectativas nessa atividade, sociais, né, enfim, de transformação, e algumas coisas pude fazer, muito pouco, e muitas outras não consegui fazer, né? E hoje meu trabalho é mais operacional, uma série de coisas, e eu estou bem com isso aí, porque na minha opinião o compromisso, concordo com o autor, liberta. Quando você, né, toma atenção na sua função, no que você deve fazer, entendendo a grandiosidade da pequeneza que você representa, tudo bem, isso é ótimo, né? Olha que trecho legal. Existe uma liberdade e uma libertação no compromisso. Encontrei mais oportunidades e aspectos positivos ao rejeitar alternativas e distrações e favorecer o que me importa de verdade. O compromisso liberta, porque deixamos de lado as distrações com o que é insignificante e frívolo. Liberta porque foca nossa atenção, nos direcionando ao que é mais eficiente em nos tornar saudáveis e felizes. No fundo ele está falando de foco, né? Ele só não deu esse nome, né? Até porque foco também já está sendo tão falado aí na literatura de autoajuda que acabou sendo moeda comum. Mas aqui ele está falando de foco, decida o que você quer fazer e feche os olhos para algumas coisas, você não vai dar conta de tudo mesmo, né? Bukowski, vamos retomar aqui o Nem Tente, né, que eu acho genial assim, esse epitáfio do poeta. Ele começou a escrever com 15 anos e só foi publicado 20 anos depois, aos 35, por um editor que nem era um editor de sucesso e teve assim, uma visão de entender que aquele bêbado, aquele marginal que era o Bukowski, que vivia em bares, sabe, na noite, escrevia só coisas marginais e vulgares, entendeu que aquilo era um produto, né? E o Bukowski nunca buscou ser um sucesso, né? Nunca buscou ser um best-seller, um roteirista de cinema, uma estrela de Hollywood. E acabou sendo, né? Mas ele não fez da sua vida essa busca, ele decidiu que ele queria escrever, né? Para ele escrever era o mais importante. Publicar era o problema dos outros, ele não era editor, ele era escritor. Ele sempre foi realizado na sua atividade de escrita, sendo publicado ou não, sendo conhecido ou não. A maior parte da vida ele não foi conhecido, a maior parte da vida ele não foi publicado. Ele sempre esteve bem com isso e sempre fez isso muito bem. Então, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é um livro que nos deixa um pouco mais em paz com a nossa mediocridade, com a nossa normalidade, e eu acho isso muito bom. O discurso de autoajuda, para mim, é muito danoso, me cansa, assim, sabe, esse tipo de coisa que algumas linhas de coaching, de desenvolvimento pessoal pegam e tal. Né, às vezes a gente tem que ler, tem que entender, mas não me agrada, não me nutre. Né, e eu gostei muito de ver esse livro aqui, que não é de um sucesso empresarial, que não é de um grande autor, que não é de um grande intelectual, é de um cara jovem que senta do lado da gente e fala, olha, eu pensei essas determinadas coisas sobre vulnerabilidade, sobre normalidade, mediocridade, e estou achando que é bom que a gente admita que não temos razão, que não somos especiais, que o compromisso liberta, e eu acho que o Bukowski é um cara que deve ser lido aí pelos empresários e trabalhadores. Charles Bukowski, para mim, foi bom encontrar dentro do livro aqui da Sutil Arte de Ligar o Foda-se essa referência a esse poeta que para mim é tão caro e tão interessante, que é o Charles Bukowski. Então estou aqui falando desse livro, que tem sido bastante comentado aí, está nas listas dos mais vendidos, mas também estou falando de um autor que eu gosto muito, que é o Charles Bukowski. Obrigado pela sua atenção, dá um curtir aqui, compartilhe, vamos discutir um pouco mais de literatura e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Prosa Nova. Até mais!